E nesse vídeo iremos dar uma olhadinha em alguns sites que podem te ajudar num pentest, podem te ajudar em algum serviço de segurança da informação. E se você tem algum site bacana, deixa aqui nos comentários para a gente dar uma olhada, para acrescentar ainda mais nesse conteúdo. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e vamos dar uma olhadinha em alguns sites que eu trouxe aqui, alguns sites que eu uso aí, cotidianamente não, mas de vez em quando, beleza? O primeiro deles é o DNS Dumpster. Ele eu uso bastante mesmo, porque a saída desse relatório é bem interessante. Olha só, eu vou colocar o google.com, não sei se dá certo com o Google, mas ele basicamente é um site que faz a verificação de DNS do domínio que eu colocar ali, basicamente. E aí ele te entrega um relatório muito bonitinho, que você inclusive pode colocar no relatório final, por exemplo. Então olha só que legal, ele já trouxe aqui para mim algumas informações, tá? Ele traz, por exemplo, os servers DNS desse domínio, tá? Ele traz o MX Records que ele conseguiu obter desses domínios, o TXT Records também. Ele também traz os hosts que estão aí conectados diretamente a esse domínio, beleza? Esses hosts basicamente são outros tipos de DNS, outros tipos de configuração que estão diretamente conectados ao google.com e tem muita coisa, como você pode ver. Os sites grandes geralmente tem bastante coisa. E se você notar bem, debaixo de cada domínio desse daqui tem uma opção, tá? Então aqui ele tem a opção de fazer essa verificação. Ó, eu vou clicar aqui para você ver. Ele me entrega isso aqui, a gente acessa o site. A gente também tem a opção de fazer o get do HTTP header, de fazer um trace path para ele, de fazer uma verificação, um search de banner passivo, né, para não dar nenhum tipo de problema, é claro, e também fazer um Nmap port scan. Eu também consigo fazer um Nmap aqui, por exemplo. Depois a gente vê isso. Primeiro deixa eu te mostrar o relatório final dele, que é muito bacana. Esse é o relatório final do DNS Dumpster. É claro que aqui a gente está falando de Google, então a árvore é gigantesca. Mas num site normal que você vai fazer um teste, isso daqui vai ficar bem menor e bem mais tranquilo de ser lido, tá? Então é um relatório, é uma árvore bem interessante que mostra aí as conexões, mostra diversas informações desse scan que você acabou de fazer. Então isso que é muito bacana dele, tá? Ele tem uma facilidade muito grande de te entregar um relatório interessante. Então eu gosto bastante dessa ferramenta, uso ela para colocar algumas informações dependendo do relatório, dependendo da situação e do serviço. Vamos dar um scan de novo e vamos colocar um Nmap ativo. Se eu clicar aqui para dar um Nmap ativo, ele vai me redirecionar para o Hacker Target para fazer um Quick Nmap Scan. E essa daqui é uma outra ferramenta que eu também queria trazer para você, que é o Hacker Target. O Hacker Target ele possui alguns serviços de forma gratuita e um deles é o scan de Nmap de uma forma rápida, o Quick Nmap Scan, basicamente, né? E bem, isso é interessante caso você não tenha na mão aí um Nmap e queira fazer uma verificação breve, você pode fazer aqui por ele. Show? Outra ferramenta bastante interessante na realidade, são uma sequência, né? Um grupo de ferramentas. O MX Toolbox. E nesse daqui você pode fazer diversas verificações de um MX, de um e-mail. Ele é focado em e-mail, ele também funciona para IPs, mas ele é focado para e-mail. Aqui, por exemplo, eu fiz um MX Toolbox para fazer uma verificação em um site em um domínio que é meu, mas que eu não uso tanto. Então, ele aparece algumas informações desse domínio. Aqui a gente tem a verificação de blacklist. Então, eu posso fazer um blacklist check de um e-mail para verificar se ele está ou não na blacklist. E aí eu coloquei a informação errada, se eu não estou enganado, ou não, eu coloquei a informação certa e ele que bugou. Agora foi. Então aqui ele verifica se o meu e-mail está na blacklist ou não, isso é muito importante. E esse tipo de relatório é interessante para caso você tenha algum cliente com dificuldade de enviar e-mail. E aqui você também tem a verificação da saúde, tá? Ele verifica a saúde do e-mail, então ele consegue dar uma olhada no que falta, do que não falta, do que está com alerta, o que não está com alerta nesse e-mail e quais são as informações de melhoria. A gente também tem o IP Blacklist, basicamente, que é um blacklist check de IP que fica no What's is my IP address. A gente já viu esse site em algum lugar aqui na história do canal. E eu peguei um IP aqui aleatório e vou dar um check my address. E esse IP ele não está em boa parte nas blacklists, mas ele está na blacklist da Barracuda e também na blacklist
da Abuse@. Mas, no geral, ele está limpo. No geral, ele está ok. Então, por aqui você consegue fazer uma verificação de blacklists do IP, que também é bastante importante dependendo da situação. Aqui a gente tem o vírus total, e o vírus total ele basicamente faz a verificação de arquivos e sites que possam conter vírus. Então eu posso jogar um arquivo aqui para dentro. Baixei um arquivo meio suspeito, joguei aqui para dentro, ele verifica se esse arquivo tem vírus ou não com base no banco de dados dele. Mas eu também posso colocar sites para fazer a verificação. Então eu vou colocar o google.com aqui, ele vai fazer uma breve análise do google.com e vai verificar se está limpo ou não com base nos antivírus que ele tem na base de dados. Então, ele faz a verificação em diversos antivírus, como por exemplo o Bitdefender, tá? Ele faz a verificação com o DNS Edge, ele faz a verificação com o Gdata, com Fortinet, ele faz a verificação com diversos sistemas de antivírus, tá? Avira, Baidu, Blocklist, E7 e um monte de outros antivírus conhecidos aí. A mesma coisa funciona para arquivos, tá? Jogou o arquivinho lá e ele faz esse tipo de verificação, ok? E aqui aparece, é claro, mais detalhes sobre esse scan, aparecem mais outras informações, mais links, mais relações de outras informações, coisas da comunidade e tudo mais. Agora vamos para o próximo, que é o Think with Google, que é basicamente para você verificar a otimização do seu site. Eu vou colocar aqui o google.com, tá? Vou colocar o google.com, vou dar um pesquisar aqui, e ele vai fazer um scan de performance no site e vai verificar para mim o que tá bom e o que não tá quando a gente fala de mobile. Então ele é focado para o mobile. Hoje a maioria dos sites são acessados via smartphone, então esse tipo de teste ele é bastante importante para a performance do seu site, tá? Então ele faz toda a análise, ele faz toda a verificação do seu site para mobile e te entrega um relatório bem simples, que basicamente é aqui, ó. A velocidade do seu site móvel é de 1.5 segundos no Brasil, tá? Então ele diz aqui que você está no Brasil, eu posso colocar em outro lugar, e em uma conexão 4G, e eu posso alterar também para uma conexão 3G. Ele verificou aqui que a minha classificação é rápida e, bem, basicamente ele traz aqui sugestões de aumento de velocidade, sugestões de personalização de conteúdo também. Então, ele traz um relatório que é muito bacana, tá? Um relatório que é muito, muito, muito interessante para você otimizar o seu site para mobile. E a gente também tem um outro que é o GTmetrix. Esse também é bastante conhecido para sites, ele não é focado no mobile, ele é focado no geral. E olha só, eu vou colocar o próprio site do GTmetrix para fazer essa verificação. Ele também faz o scan, ele está fazendo o scan com um servidor que está localizado em Vancouver. Então, se você tem o seu site localizado no Brasil, pode ser que tenha uma diferença de latência nesse quesito aqui, beleza? Mas ele te entrega isso basicamente, tá? Ele te entrega um relatório completo com absolutamente tudo, com questões de velocidade, de carregamento de imagem, carregamento de texto, quanto que a tua página está pesando e assim por diante, e ele verifica muita coisa interessante, timing, vídeo, histórico dessas verificações. Então se você escanear essa página diversas vezes, faça um scan no GTmetrix todo dia, eu vou conseguir ver esse histórico, tá? E ela é uma ferramenta bem interessante. E aí você pode até me perguntar, Afonso, beleza, por que tu trouxe o Google Think With e o GTmetrix se a gente está falando de segurança? Porque basicamente a performance ela também pode estar ligada à segurança, e é claro que tudo depende do serviço que você está prestando. Tá? Porque às vezes você pega para fazer um teste em um sistema web online, por exemplo, e verifica que ele está muito lento. Você pode fazer o teste em uma dessas plataformas e mostrar para o cliente com um relatório confiável que não foi desenvolvido por você, mas sim por uma outra empresa que trabalha especificamente com isso, que o site ou o sistema dele está lento de verdade. Tá? E agora a gente volta para a parte de segurança e a gente vai para o Sucuri Site Check. O Sucuri é bem conhecido na área de segurança da informação, eles já estão há muitos anos nessa área e eles possuem alguns serviços gratuitos na internet, como o Site Check. Eu acabei de fazer um check no site da Google e tá ok, tá tudo certo. E quando ele acha alguma vulnerabilidade, quando ele acha algum problema, ou de performance ou de segurança, ele entrega isso tudo em relatórios, tá? Ele entrega isso tudo em informações. É uma ferramenta gratuita, uma ferramenta muito bacana para você dar uma olhada também.
Agora, fugindo um pouco das verificações de sites, verificações de e-mail e etc., a gente vai para um cara que pode te auxiliar em alguns serviços que são um pouquinho mais barra pesadas. Esse daqui é o No More Hassle e basicamente ele é um site focado no ransomware, né? Na criptografia, na realidade na descriptografia do ransomware. E como que esse cara funciona? Ele tem diversos conteúdos que são focados no conhecimento sobre ransomware, tá? Então ele tem aqui, ó, ferramentas de decrypt, reporte um crime, perguntas e respostas sobre ransomware e o Crypto Sheriff. E cara, basicamente o No More Hassle ele pode te ajudar por um único motivo bem simples. Você pode colocar um cabeçalho de um ransomware aqui e ele vai verificar na base de dados dele se existe uma descriptografia para isso que você está solicitando ou não, beleza? Então, como que funciona? Olha só, funciona da seguinte forma. Você faz o upload do ficheiro com a mensagem de resgate. Geralmente o ransomware ele tem uma mensagem de resgate, certo? Um TXT ou um HTML que diz para qual conta você tem que depositar o Bitcoin, depositar a criptomoeda. Você faz o upload disso aqui e dá um verificar. E se essa mensagem ou se esse ransomware já passou pelo banco de dados deles, eles te entregam a chave descriptográfica. E ele pode te ajudar de outras formas. Eu já utilizei o No More Ransomware uma vez, infelizmente ele não conseguiu me ajudar, mas eu sei que ele ajuda bastante gente e é um site bem interessante para você fazer aí verificações de criptografia por ransomware. Outro cara bem interessante é o Kaspersky Password Checker. Existem outros password checkers aí na internet. E esse cara aqui é bacana porque ele verifica a força de uma senha. Então eu vou colocar só uma senha aqui bem básica e você vai verificar a segurança dela basicamente. Então eu vou colocar 0@verifica100. Essa senha, ela basicamente é uma ótima senha, segundo o Kaspersky, e ela vai ser quebrada em 546 séculos. Se eu colocar só @verifica100, ele já troca para 55 séculos. Ok, Afonso, isso é meio estranho, né? Não tem letra maiúscula, não tem nada, tá meio confuso essa senha que você colocou. Realmente, ele não é totalmente preciso, tá? Mas essa senha aqui, ela não é comum, por exemplo. Ele não tem essa senha como é comum. Agora, se eu colocar uma data de nascimento aleatória, por exemplo, dia 11/11/1990, por exemplo, que é a senha de muita gente. Quanto tempo que demora para ela ser quebrada? 2 minutos. E o bacana desse site é que ele é realmente para o cara final, porque esse é o tempo suficiente para um caracol rastejar 37 centímetros, eu acredito, que cortou. Eu não tenho muita ideia, mas eu acho que é isso. Então, olha só, basicamente ele mostra aqui quanto tempo que demoraria para essa senha ser quebrada. Se eu colocar um monte de caractere especial, ele vai dar uma outra resposta para mim e vai dizer basicamente algumas outras piadinhas que ele coloca no meio disso, beleza? Então é um site para você fazer verificações de senhas e ele mesmo recomenda que você não digite a sua senha nele, por motivos de precaução do próprio site mesmo. Não quer dizer que ele obtenha as suas senhas aí que estão sendo digitadas aqui, ok? Então, basicamente, esses são algumas indicações que eu tenho. Se você tem outras indicações, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de dar uma olhada no Python para Hackers, o nosso curso que acabou de ser lançado aí, que tem como objetivo te ensinar a desenvolver ferramentas de segurança da informação em Python, beleza? Então é isso. Muito obrigado, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. O seu comentário é importante, principalmente para esse vídeo. Compartilhe com seus amigos e até mais. Valeu, tchau, tchau.